Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus Criador Todo-Poderoso e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Porque para mim os filhos de Israel são servos. Israel são chamados de servos de Deus, porque é um mandamento servir com oração e com ações, observando os preceitos da Torá. Israel também são chamados de filho de Deus quando conhece a Deus de uma maneira particular e quando tem permissão para examinar, veja, os seus mistérios. Então, quando você faz oração, não é? E você tem a permissão para estudar o sode da Torá, o segredo da Torá, os mistérios da Torá, é um serviço a Deus também, né? Então veja, porque para mim os filhos de Israel são servos, Vaikra 22:55. É ordenado servir fazendo muitas coisas no templo e fora do templo, por todas as ações que são chamadas de serviço, ou seja, oração e esforçar-se para observar os preceitos da Torá, pois tudo é chamado de serviço, como um servo trabalhando para satisfazer a necessidade do seu mestre. Ele continua: por isso chamou Israel de servos, como está escrito, porque para mim os filhos de Israel são servos. Eles são meus servos, porque são servos, porque está escrito, quem eu trouxer da terra do Egito. Por isso, diz mais tarde, entre os 10 mandamentos, eu sou Hashem, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Shemot 22, para servi-los com um servo, seu mestre, e que salvou da morte e redimir de todas as coisas más do mundo. Muito bem. Aqui a palavra, não é? Que se diz como filho e servo, né? Então são duas palavras que a gente vai observar daqui a pouco. Vamos continuar a leitura aqui. Israel tem 2 nomes diante do Santo Bendito seja ele. Eles são chamados de servos, como está escrito, não é? Então, e também a palavra servo está aqui, avedir, não é? O interessante é que essa palavra avedir, né? Ain Beit 72, são o nome dos 72, e Dalit Yud, Dai, não é? Que tem a ver com o final do nome Shaddai, e tem Gematria 14, também está ligado ao nome de Davi, e o nome de Davi também tem Gematria 14, exceto, se não me falha a memória, em 2 casos dentro do Taná, que a Gematria do nome de Davi vai ter exatamente 24, não é? Mas aqui nesse caso, dividindo no meio, são 72 mais 14, e vai dar 82 e vai dar 86 no final, que é o nome Elohim, não é? A palavra bem, que está sendo falado aqui, filho, é Benim, né? Beit
Aqui não consegui marcar, deixa eu tentar novamente. Beit Nun Yud Mem. Então, a primeira gematria de Bem, aqui 52, com Yud 62, com Mem final, mantendo a numerologia do Mem aqui, pode ser 672 ou... Então, gematria 50, 102, não é? Essa é a gematria aqui. Então, um servo, né, que faz o bem e seu mestre lhe ordena, mas não tem permissão para examinar os tesouros e os mistérios da sua casa. Quando conhece o santo bendito, seja ele de modo particular, é chamado de seu filho amado, como as crianças que está olhando para o oculto, para todos os mistérios, veja, todos os segredos, os sodes da sua casa. Então, essa é a construção exatamente daqueles que estudam o nível Sod. Embora sejam chamados de filho, o filho primogênito do Santo Bendito seja ele, como está escrito, Israel é meu filho primogênito, Shemote 4:22. Ele não deve se excluir de ser um servo que serve ao seu pai em tudo que glorifica ao seu pai. Assim deve ser qualquer homem em relação ao pai. Uma criança que olha para seus segredos, não é, o nível Sod, e conhece os mistérios da sua casa, e se esforça por eles, deve ser um servo de seu pai. Muito bem, continua aqui. Os segredos do servo e o segredo do filho. Aprendemos que se deve estar no grau de servo para realizar os diversos tipos de trabalhos exigidos. Alguém, então, seria chamado como Malhut, tá vendo? Então, todo o nosso mundo, de mestre, não é? E toda a terra, né, o grau do filho, é onde as pessoas se esforçam para conhecer os segredos do seu pai e todos os mistérios da sua casa, né? A gente tem aqui essa questão de casa, é a letra Beit, né? Porque a Torá começa com Bereshit e Beit é uma casa. Por isso que se chama Beit Midrash, não é? É uma casa de estudo. E então ele tem o poder sobre tudo. Ninguém pode impedir de entrar na presença do seu pai em nenhum momento, para ser ao mesmo tempo servo e filho. É preciso realizar o serviço da oração. Tal um restaura todo o segredo, ou seja, o estudo e os segredos de Torá e as rezas, elas então restauram, né? Este é o segredo desta questão. Há 2 graus, vamos ver. Este é o segredo da questão de ser filho, não é? E das orações. Há 2 graus acima nos quais os homens devem ser adornados. Eles são o segredo da emuná, da fé, e são né? Os 2 são um. O primeiro é o segredo do servo e o outro é o segredo do filho. O grau do servo acima é chamado de o Senhor de toda a terra, que é o segredo de Malhut. E o grau do filho acima é, como afirmamos, Israel é meu filho, meu primogênito, Shemote 4:22, que é o segredo de Zerampim. Tudo pertence ao único segredo da emuná, e cabe aos homens se adornados com esses graus, os filhos dos servos acima, para ser incluído dentro do segredo da fé. A gente estava na outra aula falando sobre essa questão, e eu vou também trazer nessa aula, a questão de Neshamot Iroa. Veja, quando o Shilomon ele fala que o homem é a vela de Deus, não é o homem que se acende, nem é o homem que vai acender nada, é Deus que o acende quando ele chega nesses níveis e segredos da Torá. Então o trabalho, por isso que está dito lá que a alma do homem, não é a vela de Deus. A partir do momento que o homem chega naqueles graus de filho, que são graus superiores, e de estudantes profundos da Torá e servos,
Então, eles são acendidos pelo Eterno. Muito bem. Ele explica suas palavras, deve-se estar no grau de o servo, a fim de realizar os muitos tipos de obras na oração e serviço, como o servo, que é o segredo supremo, ou seja, o segredo de Malhut, que nunca se cala, mas constantemente louva e canta a Zerampim. Aprendemos que também se aplica a outros serviços para todos os serviços e palavras realizados em todo o mundo. É a Malhut que os executa, o servo e serve. Malhut é, portanto, chamada de mestra, já que ela é como um servo que trabalha e traz vitalidade e abundância para todos os mundos. Ela é, portanto, chamada de membro de toda a terra. No caso do homem que está adornado com este segredo, o aspecto do servo dentro de Malhut torna-se um servo que faz a obra do seu mestre. Ele ascende e se torna adornado para este mestre de servo, para estar neste grau de servo, e também é chamado de mestre, já que abençoa este mundo, que é Malhut, através das suas ações e o preserva. Ele é, portanto, chamado de mestre também. Ele agora interpreta o grau de filho, dizendo: feliz é a porção do filho que merece se esforçar para conhecer os segredos de seu pai e todos os mistérios da sua casa, como um filho único cujo pai lhe deu autoridade sobre todos os seus segredos. É para a glória, ou seja, para a kavod do filho, tem poder sobre tudo. Aquele que se esforça na Torá para conhecer o santo, bendito seja ele, e seus mistérios, e o filho do santo, bendito seja ele, e em todas as hostes celestiais, né? Na verdade, não é é o filho do santo, bendito seja ele, e em todas as hostes celestiais não há nenhum que o impeça de entrar na presença de Hashem. E a qualquer momento que ele precisar, feliz é a sua porção em todo o mundo. Portanto, aquele que se esforça para conhecer seu pai de uma maneira particular dentro do segredo de Rohimá, significando Rohimá, a direita de Zerampim, é chamado de um filho. Muito bem. Entre as obras que cabe ao homem fazer, pelo santo bendito seja ele, há um serviço que o homem precisa fazer para ser incluído em ambos e se tornar um servo e um filho. Adornado pelo santo bendito seja ele, o que é? É uma pergunta aqui. É o serviço da oração, no qual cabe ao homem ser servo e filho, e ser incluído dentro desses dois graus superiores, Zerampim e Malhut. Cabe ao homem trabalhar e restaurar a oração pelo segredo do servo e trabalhar na restauração dos mundos, que pertence ao grau do servo e ao segredo do servo Malhut, de modo a fazer com que o seu desejo de se apegar ao sagrado, ao segredo de Rohimá, à direita, e de se apegar adequadamente ao seu mestre, que é Hashem, pelos mistérios sublimes, que é o grau do filho, o segredo de Zerampim. Ele explica mais: um filho está sempre ligado ao pai, sem qualquer separação, e ninguém o impede. Um servo faz o trabalho de seu senhor e corrige as construções dos mundos, que tem ambos, o filho e o servo, unidos como um só. Tal é um homem que restaura todo o segredo da Emuná, que é Malhut, para estar inteiramente com Zerampim, sem qualquer divisão, e une-os a todos. Este é um homem de quem o santo bendito seja ele
proclama em todas as hostes e legiões de todos os mundos e em todos os firmamentos, cuida deste homem que tem a confiança do rei e que tem todas as mãos de seu mestre. Feliz é ele neste mundo e feliz será ele no mundo vindouro. Muito bem, vamos continuar aqui. Daquele dia em diante, esse homem é conhecido e registrado em todos esses mundos, e em seu momento de necessidade, todas as hostes e legiões são ordenados a estar com ele. E o santo bendito seja ele, não precisa de nada além dele, não é? Do eterno. Isto é o que todos os mundos são sustentados por Hashem. Uma voz se agita e proclama: e o bom que um só, aquele homem, esteja com o único, o santo bendito seja ele, a que ele e que aquele esteja ocupado com o uno, com o eterno. O segredo desses dois grupos, o filho e o servo, encontrei um versículo no qual está escrito: e disse-me, tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. Ishaiá 49:3. E disse-me, tu és o meu servo, e o grau do servo, não é? Que é o segredo da coluna da esquerda. E o aspecto de Malhut, Israel, é o grau do filho, o segredo da coluna da direita e o aspecto de Zerampim. Quando eles estão unidos como um só, está escrito: em que serei glorificado? Bendito seja Hashem para sempre, amém ve amém, e que Hashem governe para sempre, amém ve amém. A palavra filho, não é? Ela é bem discutida dentro da Torá, mas hoje eu estava escutando, né, uma breve passagem, eu li em algum lugar, que estava escrito que nem todo Israel ama a Torá, né? Nem todo Israel é apegado à Torá. E tem muitas pessoas que não nasceram em Israel e são apegadas à Torá. Isso significa o quê? Isso significa que existem muitos gentios que são da Torá e existem, assim, falando da questão, não é, que é tão citada por aí, existem muitos, né, judeus que não estão apegados à Torá. Isso é uma realidade plena, não é? Então, isso tem um grande problema aí, porque muita gente que é considerada judeu, mesmo não sendo religioso, ele é judeu. E um goi que ama a Torá, continua goi. Para ele não existe diferença para essa questão religiosa em relação a isso. Então a gente está aqui no nível de Biná, não é? O nome Biná vai ter gematria 62, 67, que é a mesma gematria, não é, do nome Elu. Vamos aqui ver aqui se eu acho, para a gente chegar, não é, uma conclusão mais bonita aqui dessa construção. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, tá aqui. A gente tem um mês na Torá chamado de Elu, que é o mês da letra, não é? Da letra Yud, né? E ele está codificado exatamente aqui no Shir Hashirim 6.3. Aqui tem Ani, Ledodi, Vedodi, Li, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? A palavra Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Existe uma construção aqui muito bonita, porque eu separando aqui as letras em azul, ó, Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Eu tenho o nome do mês aqui, ó, Elu. E esse mês, ó, é um Lamed mais um Lamed, 30 mais 30 é 60, mais o Vav 66, porque o Vav é 6, mais um 67, a mesma gematria de Biná. E em Elu é onde a gente começa 40 dias de Terlins, não é? São 40 dias de uma mikvê espiritual, não é uma mikvê, não é?
que se faz num rio ou num local, mas é uma mikvê onde a gente vai começar, como a gente fez no ano passado, 40 dias de terlim, são 400 terlins, não é, que a gente vai poder fazer em grupo, mas é natural que todas as pessoas, não é, ela comece a fazer todos os dias esses 10 terlins, só aqui a nível de informação. Então veja, Biná também tem gematria 67, isso significa que Elu tem o mesmo peso dessa gematria 67. Muito bem. Aqui existe um grande segredo, né? Vamos botar as letras em cores diferentes para a gente poder acessar esses segredos dessas letras, né? Veja, aqui nós temos como a gente está falando de servo e está falando de filho, vamos pegar as letras em brancos e vamos formar aqui uma palavra, né? Então eu tenho aqui a palavra, ó, bem. É lógico que a gente tem que transformar esse num aqui, como ele está no final, ele tem que mudar a sua forma. Num sofite, é o mesmo som. E então, mas aí a gente tem que botar ele de uma forma adequada, né? Então, nós temos aqui bem. Bem é filho, tá vendo? Sobrou aqui em amarelo, não é? O nome que a gente vai entender agora o que é ser, não é? Binar. Binar é aqueles que são filho de Yud Re, que nós chamamos de A. Então chegar a Binar, veja, vencer toda aquela questão através de orações, rezas, não é? Isso me faz me tornar o quê? Filho de A, estudando a Torá. E A é o nome que tem um Yud aqui que está no nível superior, de Keter, e aqui do lado lateral, que é Rohimá, que foi o assunto que foi trazido lá, né? Aqueles que se ligam a Rohimá. Então Rohimá também é chamado de filho nesse caso. E aí essas pessoas são chamados de Ben e A. Tá vendo? Gematria 67. E 6 mais 7 é lógico que é 13, que é a palavra Ahavá, não é? Que é amor. E também a palavra Errad, que é tem gematria 13. 13 é um número muito especial, não é? É um número que, se você pega Errad, que é 13, mais Ahavá, que é 13 também, logo você tem 13 mais 13, você tem o Deus que é e que é amor, que é o eterno Deus de Israel. Então perceba que todas essas metáforas, né, que existem na Torá de ser filho de Deus, não é alguém que fala, agora eu sou filho de Deus, agora eu nasci em determinado povo, eu também sou filho de Deus, agora eu tenho certeza que eu estou na religião certa e eu sou filho de Deus. Não, Deus não tem filhos. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último. E se ele é o primeiro, ele não tem pai. Se ele é o último, ele não tem filho, não tem descendente. Ele é o Criador. Mas ele tem filhos ideológicos. É lógico, como eu disse anteriormente, que a alma do homem é a vela de Deus. Isso não significa que todo homem vai ser aceso pelo Eterno para chegar nesse chamar. Veja, o ato não é eu. Veja, deixa eu pegar uma velinha aqui para ficar bem claro. O ato não é eu que acendo a vela, não é? Ó, aqui temos uma vela, não é eu que acendo a vela. Quem acende a vela lá de cima e vai fazer a conexão comigo é eu aqui embaixo. Qual é a minha participação nisso? A minha participação é estudar a Torá, cumprir os mandamentos, não é? Cumprir todas essas coisas para que eu possa ser aceso. Eu sou a vela, tá vendo? E o pavio, ele tem que ser montado. Hoje, por exemplo, é Lag BaOmer, não é? Muita gente vai, não é, fazer fogueira e etc. É um costume judaico, mas não é isso exatamente que o Lag BaOmer significa, não é? Então, o que significa Lag BaOmer? Significa você, na verdade,
tá nesse tempo todo, ó, vamos escolher aqui uma fogueira bem bonita. Você está com todo o material para fazer isso. Tá vendo? Todo o material. Só que esse material, ele não é um material físico, tá vendo, ó? Ele não é um material que você vai pegar, não é? Vai fazer um rito, vai pegar uma madeirinha, vai acender. Precisa do combustível, né? Combustível, fósforo, tudo. Aí você acende a fogueira. Não, olha só a diferença, ó. Uma vela e uma fogueira. Nós estamos no 33º dia da contagem do Homer. Então é Lag BaOmer, que foi ontem. O que isso significa? O que significa o número 33? O número 33, tá bom, que foi ali em cima da morte de Shimon Bar Yochai, que escreveu o Zohar, mas o grau 33 significa a palavra Gal, não é? Vamos lá. Essa palavra Gal, ela tem guimatria 33, e se você reparar, ela tem a mesma guimatria da palavra, não é? Olha eu. Gal é com Gimel e Lamed, que é um monte, tá vendo? Esse monte aqui, ó. Construído, a gente tem isso no nosso slide aqui. A gente falando aqui da letra Gimel, né? Tá aqui, ó, letra Gimel sendo falada, mas também temos um nome, ó. Vamos ver qual é o nome que a gente tem aqui, ó. Gigul, a primeira letra, tá vendo? Gal. Tá vendo? Aqui, ó, do Gigul. Gigul é o que? Gigul é reencarnação de almas, não é isso? Então, a gente vai um pouquinho mais profundo, para a gente entender um pouquinho mais isso, né? Se você acender uma fogueira, não faz mal, tá bom? Pode continuar acendendo fogueira. Até chegando a festa junina agora, né? O pessoal vai acender muita fogueira. Muito bem, mas a Cabala não está falando nada disso. Vamos entender aqui então. Então veja só. Eles falou aqui para não maltratar as filhas, né? Que Deus seria testemunha, ele diz aqui. Aqui está o monte, né? A coluna que levantei entre mim e você, entre eu e você. Então aqui, ó, tá a palavra, ó, Hagal, tá vendo? Então a gente tem aqui, não é? O rei aqui é o artigo, o monte, tá vendo? O monte que nós levantamos entre eu e você. Quando Labão, que é descendente de Lavã, vai atacar Israel, ele passa por esse monte, e aí o burro fala para ele, olha, o Satã vai lá atacar ele, e o burro fala para ele, olha, você, não é, tá fazendo algo aqui que está errado, foi feito um pacto aqui que você não podia passar desse monte, não é isso que é dito lá? E aí depois a gente vai ver que a história do Novo Testamento começa com uma pessoa dessa idade, 33 anos, né? E ele foi um dos maiores pessoas, uma das maiores pessoas na história que atacou o povo de Israel. Tem muito segredo aqui. Então veja só, quem fez esse pacto foi Lavã, não é? Lavã, ele fez esse pacto com Jacó, veja, e aí a gente tem a palavra aqui, Gal, não é? Que tem gematria 33. Se a gente tem lá a palavra Gigul, é 72, que são os 72 anjos. Aqui não, aqui é um monte. E aí o que significa tudo isso? Vamos ver aqui. Zohar 2024, está aqui. A gente está trazendo todas as metáforas possíveis para vocês entenderem, tá? Se não entender, eu vou bater com a marreta na cabeça, porque não é possível, né? Então veja aqui, ó, Gálgata, tá vendo? Porque é um nome dado aos mundos espirituais, ó, Gálgata, tá vendo? Erosh, cabeça. Então não está falando nada de acender fogueira nesse mundo. Gigul está falando de reencarnação, acender a alma para a próxima reencarnação, para a próxima vida, se essa não está sendo boa, ou você reencarnar ou não reencarnar, que seria melhor ainda.
Mas quando a gente pega esse sistema, a gente fica agarrado aqui, a gente fica querendo o quê? Ter uma boa vida aqui, ó. A gente está no mundo mais baixo, tá um perigo, a nossa alma, ela está em perigo, ela está no nível abaixo desse nível aqui, abaixo da boca, nem dá para pedir. Ó, a questão da boca. A boca não está no nosso nível, é um nível superior, é no mundo de Asiá. Perceba então, ó, que a palavra Gal, não é? E aí Balaão, Bilã e Lavã são o mesmo grau, são a mesma coisa, o mesmo Kripanogá, que vai impedir você de entender esses mundos espirituais. Isso são mundos espirituais muito elevados, mas que são metaforizados, tá vendo? Lembra que hoje de manhã a gente falou, ó, visualize um crânio transparente que manda tal, etc. Por quê? É esse crânio aqui que está em Keter que manda para Rohimá. Rohimá é a visão, os olhos, tá vendo? Abaixo aqui aí tem aqui em cima que é a menina dos olhos, por isso que Deus fala, olha, aquele que mexe com Israel, mexe com a menina dos olhos, tá vendo? É uma metáfora para os mundos espirituais. E depois é o ouvido que está aqui embaixo do Gar de Biná. Depois nós temos o nariz, por isso que Deus falou, o pecado ainda não chegou, né? Não chegou, o cheiro do pecado ainda não chegou às minhas narinas, não é? E tem a boca do mundo de Asiá, onde, lembra o que a gente acabou de ver? Aqueles que não estudam a Torá, até a sua reza é abominável, não chega lá em cima. Pô, mas Moré, como é que pode? Acontece milagres, tudo no nível da falsa Shekhinah. Aí a coisa, né, vai entender. Então veja só, a gente tem aqui que essa fogueira você tem que ter o quê? Laga Baomer, 33 dias da contagem do Homer. Né? Você tem que estar com a fogueira interna montada. Veja, a vela já está aqui, ó. A vela é a Ner de Deus. Quem vai acender a vela e quem vai acender a fogueira é quem? É Deus. É o Hashem. Exatamente. Isso. Se você vai acender uma vela, uma fogueira de São João, de Lagabaome, se é um costume judaico, isso não tem nenhuma importância para o mundo espiritual. O que importa é se você conseguiu acender essa vela internamente. Ou acendeu ou não acendeu, ou está aceso ou está apagada. E aí é a construção de cada um. Tem gente que pode estar apagada, mas está lutando para acender. Né? E tem gente que não está ainda, não reencarnou, não está consertando as reencarnações, e você está consertando as próximas reencarnações. Por isso é que Davi passou por esse problema também. Com quem que ele passou esse problema? Não é? Então, Davi vezes Nabal. Veja, Davi, ele também passou por esse problema, juntamente com Naval. E ele estava com quem nessa época? Veja aqui, com Abigail, tá vendo? E Abigail também, ó, tem a palavra Gal, tá vendo? Só que entrou um Yud aqui que lembraria ali o primeiro som, Gilgul, não é Negigul, é Gilgul. Então veja, tá vendo? E aí teria aqui o Aleph Beit, ó, Aleph Beit, o Vav aqui na parte central, né, ligando aqui esses mundos inferiores ao nosso mundo, que é o homem, que também representa um Vav. Então veja, e aí aqui vai ter toda uma explicação, mas era só isso. Mas veja, com quem ele lutou? Com quem ele lutou? Com Lavan. Não, com Lavan não, com Nabal agora, né? Então veja, mais o nome Nabal, ele é o quê? Nabal é o contrário de Lavan. Veja, Lavan acaba com N, você inverte o nome, é a mesma pessoa. Então diz aqui, não é? Exatamente em Samuel, né, no versículo 25, no Passuque 18, diz sobre essa história. E aí a gente traz toda uma síntese aqui do nome Abigail, não é? E aqui vai ter outra construção, né? Veja, aqui na parte central tem 13, que é o Errad, o Shema, a Havá, que a gente acabou de falar, Errad, aqui a gente tem o Lamed, que é 30,
E aqui a gente vai ter 9, tá vendo? 9. E aqui 10 mais 3, 13. Mais 9 aqui é o alfabeto hebraico. Essas próprias letras já revelam isso, né? Que é número 9 é o número da verdade. E logo depois a gente tem aqui o número 13, não é? Agora, 9 mais 13 vai dar quanto? 22 letras hebraicas. Essas 22 letras hebraicas se dividem em Adã, 9 letras, por isso que Adã tem gematria 45, e 13 letras são do lado de Rava, que são do lado de Biná. Adã é Rorimá e Rava é Biná. Tá vendo? Então, essa é a construção que a gente está falando lá, né? Vão ter outras explicações aqui, mas enfim, essa não é a lógica agora, mas só para explicar para vocês a questão, não é, de saber que Lavã e Nabal era a mesma pessoa. Inclusive tem uma história da reencarnação de Lavã como Nabal. Muito bem. Então veja, essa coisa de você querer fazer através de atos físicos coisas que são da alma não dá muito certo. Até porque isso pode trazer uma certa complicação em relação àquilo que você está entendendo da Torá. Você está querendo pegar, como fizemos por muitos anos, tornar a Torá um ato religioso. E ela não é um ato religioso. A Torá é um ser vivo. A Torá é um ser espiritual que mantém todos os anjos, todas as forças, tudo que é divino, tudo que é do mundo espiritual, do mundo criador, o único e verdadeiro Deus. Quem somos nós para acender uma vela e fazer uma fogueira querendo representar os mundos espirituais, pelo amor de Deus? Vocês estão entendendo a complicação disso? É como se fosse uma idolatria, né? Exata, chegou, falou tudo o que tinha que falar. Idolatria. Quem acende a vela é o Eterno. Idolatria é Shimon Bar Yochai, né? Não, a alma do sábio pode ser acendida e pode ser provocada. Mas você fazer o ato é um ato de feitiçaria. Como que você vai pegar e vai acender a fogueira que só Deus pode acender? Está entendendo? Você é a vela de Deus. Isso são atos religiosos. Isso são atos que eu não sei como é que eu vou explicar para vocês. Rituais. Rituais, o ato é dentro da alma, é a reza, é se apaixonar pelo estudo da Torá. O tempo que você vai gastar lá fazendo um rito de Shabat, pega a Torá, vai aprender a Torá, vai aprender as letras hebraicas. Você está entendendo? Isso não existe da Kabbalah, nos ritos da Kabbalah, né? Não existe rito na Kabbalah. O que existe são rezas, meditações, acender as letras hebraicas. O ato físico em si não existe. Por mais que você acredite nisso, isso é um ato de idolatria. Porque a Torá não está falando nada do nosso mundo, ela está falando do mundo espiritual. Se ela não está falando do nosso mundo, todos esses conceitos, né? Veja, Gal, esse monte que o Jacó montou, ele e o Lavã, Jacó é o sol. Também é um sistema Tiferet dentro de nós. Quem era o Lavã? Um sistema espiritual contrário. O que toda Lavã era Gevurad negativo, né? Lavã é uma Kripanogá. Todas as sefirotes têm Kripanogá. Depende do ser humano. Então, inclusive os planetas podem gerar uma vida muito dura para a pessoa. Então, quando a gente tem, não é, que entender a Torá, a gente tem que entender um pouco fora da lógica, porque a lógica não é a lógica que nós entendemos, é a lógica do Criador. E todas essas letras são entes espirituais enormes, né? Quando a gente fala de Neshamot, a gente está falando da soma de todas as Neshamotes, de toda a humanidade. O fragmento que pertence a gente, da Neshamot, do Urua, é o nosso, a gente pode se elevar e etc. Mas a gente não pode fazer um ato que é de Deus.
Porque lá está escrito que a alma do homem, Nef Shirua, não é? É a vela de Deus. E quem conseguiu... De certa forma, a pessoa está querendo se colocar no lugar do eterno, né? Querendo fazer coisas que, né? Acender o que ele não pode acender no físico, que é para ser feito no interior, na alma, né? Exatamente. Então, eu particularmente, né, sou até certo contra certos atos de cabala, que são cabalas que a pessoa quer botar um monte de coisa, quer fazer pentagrama, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu descarto totalmente. Eu posso contar um pouco da minha história espiritual aqui para vocês vão ficar impressionados. Porque até hoje eu não vi. Se tiver, vocês me falam. Nenhum cabalista fazer os que nossos ensinos fizeram. É semelhante àquela situação dos filhos de Levi, né? De Arão, que acenderam o fogo estranho. Isso, então, como eu estou colocando aqui para vocês, nunca nós fizemos, já fizemos mikvê, isso aí era uma coisa natural e que pode se fazer, é muito bom tomar um banho, né? Mas existe a mikvê espiritual, né? Nunca fizemos essas coisas e duvido que algumas pessoas apresentem os milagres que Deus já fez através daqui da nossa pequena bait, né? Até uma insignificante bait, né? De tão pequenininha que é. Porque é uma história que teve muitos milagres. E eu não estou falando isso para ser arrogante. Eu estou falando que essa fórmula dá certo. Porque do mesmo jeito que acontece aqui, pode acontecer aí com você. Só que você tem a certeza que você não está manipulando as coisas, não está mexendo com isso ou aquilo, mas você está fazendo direto das letras hebraicas, direto da essência divina. Mais ou menos, quando eu fui sair da religião, eu tive um encontro muito grande com o Eterno, mas muito grande. E eu, assim, eu tive a experiência por mim mesmo, eu nunca tinha lido sobre essa experiência. E aí, quando eu estou agora lendo um livro aqui, eu vi a própria experiência entre os cabalistas. E eu vou falar para você que eu fiquei muito assustado na época. E eu tive até que pedir o mundo espiritual para parar, porque eu não tinha capacidade de absorver aquele tanto de informação que estava chegando para mim. Mas era uma coisa, não é conversa fiada não, gente. Não é conversa fiada de que eu vi uma luzinha, não. Eu vi todo o universo se abrindo e falando comigo. Todos os astros, todas as revelações. Até que o Eterno falou comigo, sabe qual foi o meu sacrifício? E as pessoas pensam que o sacrifício é botar uma cruz nas costas e sair andando por aí. Ele falou para mim que eu tive que me contrair para vocês existirem. A gente vive num buraco no meio da divindade, onde ele se mantém preso, né? E não se solta, não se libera, porque se ele se liberar, ele toma tudo. Não existe mais nada. Porque ele é muito maior, é um grão de mostarda, diz os nossos sábios, na frente do mar. E aí, quando esse é o verdadeiro sacrifício, ele se mantém preso para que a gente possa existir. Só que se você não der esse salto mental, você não vai conseguir chegar lá, você vai ficar o tempo todo. E aí, para mim chegar lá, eu tive que sair da religião. Porque ele falou assim para mim, é eu ou é a religião? O que você escolhe? Eu falei, escolhe o Senhor. É eu ou seus bens? É o Senhor. Faça esse pacto com o Eterno. Para de brincar e fala para não, é o Senhor acima de tudo, acima da minha família, acima da minha casa, é o Senhor, a minha vida é sua. Faz de mim o que quiser. E aí você vai ver quem é esse Deus de Israel, qual é a força dele e se a gente está brincando, né? Então, Se entregar totalmente, né, Moré? Exatamente, veja, ó, graus 33 é um grau lá em cima
em cima do em cima do em cima, que não tem nada a ver com acender a vela. Agora, a metáfora da história é muito bonita, por quê? Você tem que ter a lenha. Lembra do homem que catava gravetos no Shabat? Ele estava catando aquelas ligações da árvore sefirótica, né? Ele queria trazer Machia. Tem toda uma história ali. Lembra dos filhos de Aharon que acenderam, Nadav e Avihu, que acenderam o fogo errado, e etc. Acabaram, na verdade, eles tiveram um beijo de Deus e morreram com um beijo de Deus. Eles não conseguiram se conter, não é, perante a presença divina, e se jogaram com tudo. Mas aí a alma não subiu, ficou no arraial e se juntou com a alma de Pinhas, que, por incrível que pareça, recebeu um Yud no seu nome porque ele não tinha gematria 208, aí ficou com a gematria 208, como a gematria, não é, que era a gematria de Tzahak, que tem gematria 208. Então veja, tudo na Torá é uma metáfora, tudo é uma metáfora do mundo do Criador, do Criador de todas as coisas. Só que a gente tem que compreender, não é? Gente, eu falo para vocês, eu não sou louco de brincar com coisas assim. Eu jamais largaria a religião se fosse a verdade. Eu não largo, Deus me livre, eu continuaria comendo caché, mesmo tendo que comer ovo, peixe, seja lá o que for, eu continuaria. Mas para mim sair, eu precisei de uma superdose espiritual para entender que se eu continuasse ali, eu poderia até continuar estudando a Torá, mas eu ficaria estacionado na espiritualidade. E estacionado. Não sai do lugar. Por quê? Confia mais nos seus atos de acender vela, acender fogueira, fazer ralar, e não pega a Torá e não vai estudar. Fica lá, pega lá, vai fazer uma massa, fica 3 horas fazendo uma massa, espera encher, vai lá fazer isso, vai fazer uma reza, e aí no final não estudou a Torá nada. O tempo que a pessoa está fazendo isso, vai estudar a Torá. É lógico que é a mulher, né? A mulher tem seus afazeres diários, é cansativo, mas o tempo que você está fazendo um ato religioso, vamos lá, montar uma fogueira. Aí você vai lá, vai ter que pegar madeira. Quantas vezes, gente, eu fui para dentro de mato catar. Eu pegava, era folha para cabana para minha comunidade toda. Era para todo mundo. Eu saía arrastando folha lá, o pessoal devia até falar, pô, esse cara antes aí das festas juninas, um monte de folha arrastando. Aí botava lá no meu quintal, daqui a pouco todo mundo chegava, ah, tem aí, pegou para mim e tal. Eu fiz isso anos. Então, é uma coisa legal, bacana, tudo, mas não é isso. Lá no nosso canal tá cheio de aulas sobre isso agora. Cada um faz o que quer, né?